O que faz com que um conhecimento seja refutável ou irrefutável? Existe um conhecimento irrefutável? Eu quero falar deste assunto a partir de Karl Popper, o autor que estamos aqui produzindo alguns conteúdos desde ontem. Se está chegando agora, eu sou Samuel Mendonça, você está no Topa Pensar, que é um canal que tem conteúdos filosóficos e também, de vez em quando, vômitos de questões ligadas à política. Nesse caso, vamos falar um pouquinho desta filosofia de Karl Popper. Estou usando como referência o livro do professor Luiz Alberto Peluso, A Filosofia de Karl Popper, que eu recomendo a leitura. Popper é um filósofo da ciência, como eu disse no vídeo de ontem, crítico do marxismo, crítico do positivismo. No entanto, há razões de sobra e técnicas para mostrar por que ele está colado no positivismo. É claro que a filosofia do século XX e mesmo do século XXI avançou para além do positivismo. No século XIX, no século XX, a ideia de ter assim um rigor para o pensamento, de um conhecimento mais científico, isso foi muito relevante. A contribuição dos positivistas, portanto, ela teve o seu sentido, o seu momento, mas nós avançamos. Como consequência, desde o XIX, nós sabemos que as ciências naturais ganharam hegemonia, não só no Brasil, se pegar a CAPES e CNPq, os centros de pesquisa de vários países, você tem pesquisadores renomados das ciências naturais no topo de agências do ponto de vista de definição de políticas públicas. Isso é muito comum. Pessoas da física, pessoas eventualmente da química, agrárias, engenharias, etc. Isso evidencia que sim, o discurso construído desde o XIX sobre um conhecimento rigoroso científico, ele foi convincente em relação a um discurso medieval, metafísico, por exemplo. Isso significa que o conhecimento metafísico, medieval, ele não tem a validade? Não. O próprio Popper se posiciona sobre isso. Ele só vai dizer da distinção de conhecimento. Uma coisa é o conhecimento científico que está sujeito à refutação. Por quê? Porque está sujeito à experimentação. E outra coisa é um conhecimento irrefutável, que é aquele que não está sujeito à refutação porque não está sujeito à experimentação, que é o conhecimento metafísico. Então aqui tem a razão principal pela qual Popper e outros filósofos da ciência vão descrever a necessidade de enfrentamento de problemas concretos em vez de análise de princípios e de natureza do conhecimento. Tem um aspecto pragmático importante, sim, claro. A ciência está aí para mostrar os seus resultados, mas isso não invalida a necessidade dessa especulação que eventualmente ultrapassa a dimensão de problemas concretos. É preciso reconhecer que o homem não está simplesmente circunscrito nos sentidos diretamente primários, ou o conhecimento não está apenas naquilo que nós conseguimos colocar numa mesa de experimentação. Nós temos conhecimentos de uma esfera outra e, de fato, isso precisa ser aqui pontuado. Então, primeiro, a razão pela qual Popper está com, de certo modo ali, o seu escrito está associado ao positivismo. O professor Luiz Alberto Peluso explica, e aí eu vou ler brevemente um parágrafo para deixar assim a marca e a referência, está na página 17 desse livro, A Filosofia de Karl Popper, pela Papyrus. Papyrus é uma editora de Campinas. Falando do Popper, ele escreve: sua primeira obra, intitulada Logik der Forschung, foi escrita em 1934. Este livro contém uma série de argumentos que inevitavelmente fariam dele uma obra crítica do positivismo. Contudo, conjunção adversativa, sempre falo isso. Aqui vem o que interessa. Contudo, o fato de esse livro ter sido publicado numa série sob direção de Philipp Frank e Moritz Schlick
e que se destinava a divulgar o pensamento positivista, foi responsável pela propagação até nossos dias da ideia de que Popper teria sido um autor positivista. Então aqui está a razão técnica inicial pela qual ele é considerado um positivista. Ele teve a sua publicação numa série dirigida por pessoas que tinham o propósito de divulgar o positivismo. Obviamente, ele vai ser recebido como um positivista. Mas há uma segunda razão. E essa segunda razão tem relação com a ideia de refutabilidade e irrefutabilidade e posicionamento de Popper sobre a metafísica. Ele é um crítico da metafísica, no sentido de mostrar que a metafísica não produz um conhecimento refutável. E se ela não produz um conhecimento refutável por não ser experimental, esse conhecimento deve ser desprezado pela ciência. E o posicionamento dele em defesa da ciência é um posicionamento, claro, que está relacionado com o século XIX, mas também está relacionado com o pensamento grego antigo. Popper mesmo vai fazer aqui uma reflexão nesse sentido que eu penso que vale a pena ler. Olha só que interessante. O que considero por filosofia nunca terá de ser, na verdade, nunca poderá ser divorciado das ciências. Então, para ele, a filosofia não pode se divorciar das ciências. Historicamente, toda a ciência ocidental é um produto da especulação filosófica grega sobre cosmos, a ordem do mundo. Então, um posicionamento muito claro, isso que está presente no livro A Lógica das Ciências Sociais, tem uma edição da UNB, e é interessante notar que ele, fazendo referência aos gregos, ele tem razão inicialmente, mas não de forma plena. Quero lembrar a você que tem acompanhado aqui os nossos conteúdos do Topa Pensar, que num dos nossos estudos e vídeos recentes, nós estávamos examinando aquele fragmento do Tales, que a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Vocês devem se lembrar disso. Expliquei até que esse pré-socrático, considerado o primeiro, não nos legou escritos, mas nós tivemos acesso por meio de outros doxógrafos, como é o caso do próprio Aristóteles. Então veja, essa posição, a água é a origem e a matriz de todas as coisas, ela já abre para uma perspectiva que não apenas há cientificista que vai se desenvolver na modernidade. A ideia de origem é uma ideia que remete a uma busca que ultrapassa aquilo que aparece. E daí que os argumentos desenvolvidos por diversos filósofos na tentativa de compreender essa passagem, isso desde Platão, né? Ou mesmo com Immanuel Kant, ou com outros autores, elas todas estão justificadas também com os pré-socráticos. Então aqui é mostrar a passagem do Popper dizendo assim, Popper fez um uso que ele considerou conveniente, ó. Vamos sempre ter a ciência aqui, e aí remetendo aos gregos. Só que os gregos, quando faziam a sua ciência, não era a ciência divorciada da filosofia metafísica. Os gregos contemplavam também. Então veja que interessante notar aqui o meu aspecto crítico em relação à filosofia de Popper. Não é verdade que os gregos deixaram de lado o caráter metafísico. Você vai encontrar isso no Tales, em Anaximandro, em Anaxágoras, no Heráclito, no Parmênides, em praticamente todos os pré-socráticos. Então, essa ideia de pensar e pensar para além daquilo que aparece, além daquilo que é experimental, isso é a própria condição humana fazendo esse esforço. Por outro lado, reconheço a importância da filosofia da ciência, da história da ciência, nos termos de colocar a bola no chão, sim. Dizer assim, ó, esse tipo de conhecimento a gente faz experimentação, esse aqui a gente não faz experimentação. Isso é uma outra coisa. Então, uma coisa é saber das distinções de tipos de conhecimento, outra diferente é meio que jogar e colocar lá no quintal um conhecimento que é absolutamente importante para a filosofia, que é a metafísica. Então, o Popper tem posicionamento contrário à metafísica, assim como os positivistas. E aqui vem o paradoxo. Nós temos uma razão
técnica, que não é só aquela do livro, que ele estava naquele livro que promovia o positivismo, mas um posicionamento tipicamente positivista também. E, de certo modo, limitador. Então, há razões de sobra para afirmar que Karl Popper era sim um positivista. E aqui eu estou discordando do meu professor Luiz Alberto Peluso, com todo o respeito que tenho a ele, evidente, que foi quem me apresentou a filosofia de Karl Popper. Samuel Mendonça, Topa Pensar é o canal. Se achar que faz sentido, mande para quem gosta eu não necessariamente gosta, né? Para quem se interessa pelo conhecimento. Até.